E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vai deixar a prisão após o Superior Tribunal de Justiça ter convertido a sua prisão em prisão domiciliar, em resposta a um habeas corpus que foi concedido na noite dessa terça pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, horas depois do prefeito ter tido a prisão decretada. E nós vamos conversar a respeito deste tema com a professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Bom dia, Luciana. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Luciana, quando houve a notícia da decretação da prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, você postou assim no Twitter: Crivella é adversário político e foi péssimo prefeito, mas deve ser repudiada a sua prisão espetáculo, decretada a 9 dias do fim do mandato, sem base legal. E aí em outra postagem você ainda disse assim: e não se tem dúvidas de que essa prisão será relaxada, pois serve só para foto no jornal mesmo. E de fato foi isso que aconteceu. Queria que você falasse a respeito desse episódio e também o que ele representa para o sistema de justiça brasileiro, Luciana. Bom, eu acho muito importante dizer isso, né? O Crivella, a gente é adversário político do Crivella, o Crivella representa talvez tudo que eu não acredite, né? Ele representa uma apropriação do discurso religioso para fazer política, um conservadorismo, um aparelhamento, né, do discurso religioso para ganhos pessoais. Mas o que a gente observou da leitura da decisão, e também situando a prisão do Crivella em outros tipos de prisão que a gente acompanha, né, especialmente quando envolve políticos, a gente vê claramente que houve o que a gente chamaria, usando uma linguagem comum, de forçação de barra, né? Ou seja, havia investigação contra ele já há algum tempo, não optaram por não decretar a prisão durante a campanha eleitoral, mas já existia durante a campanha eleitoral, que ele chegou ao segundo turno, e se optou por decretar a prisão agora. A decretação foi por uma desembargadora do Tribunal de Justiça aqui do Rio. A gente claramente percebe que houve um planejamento que essa prisão se desse agora e não antes, e também não poderia se dar depois, porque ele perde o cargo em 9 dias. Então, a nossa avaliação é que houve uma tentativa, efetivamente, de tornar a prisão dele um espetáculo, como de fato se tornou, né? Apesar de não ter uma base legal para isso. E quando eu digo base legal, é importante dizer que o que a decisão, na verdade, fez foi atribuiu a ele fatos graves, inclusive, né? Formação de quadrilhas justamente para a prática de corrupção. Então, o que a juíza fez foi atribuir a ele uma conduta, mas isso não significa nem justifica no nosso sistema jurídico que já se decrete uma prisão nesse momento. A prisão ela precisa ser fundamentada. E também não vejo sentido se o que ela declarou como motivo da prisão fosse impedir que ele continuasse a praticar crimes, que essa prisão fosse decretada na véspera de Natal, praticamente já fechado, no recesso, e ele deixando o recesso daqui a 9 dias. Então, foi para tirar foto, porque era tão ilegal que a gente já antevia que qualquer tribunal iria relaxar a prisão do Crivella. Agora, isso é importante ressaltar, porque, na verdade, por mais que haja elementos ali que possam fundamentar a culpa, a materialidade, no caso dos crimes supostamente cometidos pelo prefeito Marcelo Crivella, não é isso que está em causa ali, né, Luciana? Na verdade, é uma prisão cautelar que teria outro tipo de justificativa. Eu queria que você falasse a respeito disso, justamente, da prisão cautelar, daquilo que a lei diz para quando ela pode ou não ser decretada e como isso tem sido feito aqui no Brasil. Então, a prisão cautelar ela se sustenta por alguma necessidade do processo, né? Então, seja por ameaça de fuga, por a periclitação de alguma prova, ou mesmo uma outra motivação seria a garantia da ordem pública. Aliás, essa garantia da ordem pública foi, inclusive, citada na sentença. O que a juíza fez foi citar, né, chavões e requisitos que formalmente poderiam caracterizar a prisão preventiva, dentre eles a ordem pública, que é algo subjetivo, mas que, por exemplo, poderia se dar quando há uma situação tal que muitas vezes a própria prisão do réu é necessária dentro do contexto da própria segurança do réu. É um réu que está para ser linchado, por exemplo. Então, por ordem pública, você poderia levá-lo à prisão para que ele não fosse linchado, por exemplo.
Mas o que não está caracterizado nesse caso do Crivella é a instrumentalidade. Para que essa prisão cautelar? E aí tem algumas análises que falam, não, porque ele entregou o celular errado, alguma situação X. Isso em si não caracteriza uma motivação. Até porque isso já tinha ocorrido também há algum tempo atrás. A ordem de busca e apreensão e os jornais noticiários é de setembro, né? E essa prisão foi decretada ontem, dia 22 de dezembro. Então, não bate essa lógica. Então, claramente, o que se percebe é que foi uma prisão para tirar foto no jornal. E eu acho importante só acrescentar que esse tipo de prisão no espetáculo vem sendo utilizada no Brasil para fins políticos e vem sendo utilizado no Brasil numa lógica de judiciário, né, da expectativa e da projeção e do Poder Judiciário, uma relação Poder Judiciário com a mídia, e não tem tido resultados bons. Ou seja, você instrumentaliza o sentimento da população de ver um político ser preso para fazer política ou para legitimar o próprio judiciário. Então, quando o judiciário decreta a prisão de alguém como o Crivella, o que o judiciário está dizendo, olha, vejam como eu também decreto prisões de colarinho branco. Isso, de alguma forma, também serve para justificar ou para legitimar o judiciário no seu cotidiano, quando pessoas negras, pessoas pobres, a maioria por tráfico e por roubo, são levadas às prisões. O judiciário tenta dizer que ele é neutro, quando, na verdade, a gente sabe que não existe essa neutralidade, né? O que existe é uma atuação cotidiana de superencarceramento, né? Por conta da pobreza, por conta de um controle social, racial da pobreza, e uma lógica que atua na perspectiva dos crimes de corrupção, né? Do que a gente chama essa colarinho branco, que o judiciário, por vezes, atua em alguns casos, causa uma grande comoção, mas ele também é seletivo nos casos que ele atua. E a gente viu também como essa prisão ou essas prisões de políticos interferem na própria política, né? O caso do ex-presidente Lula é um caso emblemático, mas nós temos aqui no Rio de Janeiro também o governador que foi afastado, mas não foi preso. Então, por que o Crivella foi preso e o governador Witzel foi só afastado? Ou seja, teriam outros mecanismos que não demandariam a prisão do Crivella. Inclusive, foi o que o tribunal acabou fazendo. Aplicou uma medida cautelar, que também está previsto em lei. Então, quando a justiça não só dá uma prisão num momento inoportuno, sem justificativa, e não aplica o que a própria lei determina, que a lei determina que o juiz avalie as cautelares. A finalidade é o espetáculo, é essa legitimação para o Poder Judiciário se legitimar enquanto combatente da corrupção. Quando a gente sabe que a corrupção continua, né, e dificilmente as pessoas acusadas de corrupção são impedidas de praticar a corrupção ou mesmo presas. Né? A seletividade ela vai funcionar quando se tem determinado político e naquele contexto o judiciário seleciona para figurar nessa posição. E quando você fala, Luciana, em termos de legitimidade, de seletividade judicial, muita gente criticou a celeridade com que o prefeito Marcelo Crivella acabou passando ali para a prisão domiciliar, tendo o HC aceito, mas na verdade seria o contrário, né? O ideal seria que todo mundo, todas as pessoas que têm prisão ilegal decretada tivessem celeridade também, e não que na verdade todo mundo permanecesse preso. Então é justamente isso, né? Exato. Esse tipo de prisão mexe com o imaginário das pessoas, que inclusive tem essa coisa de associar justiça à prisão, Luciana. Exato. Eu acho que você traz um elemento muito importante. Ou seja, quando você vê tanto uma prisão dessa espetacular, por um lado, quando a rapidez da soltura, por outro, a gente já vê que o mecanismo é diferenciado quando a pessoa que está presa é uma pessoa pertencente aos estratos, né, às classes sociais mais altas. Tanto se utiliza para causar o espetáculo, como para rapidamente encerrar o espetáculo, que foi o que o judiciário fez, o ministro do STJ. Dificilmente uma pessoa, ainda que tivesse direito a receber a prisão domiciliar, receberia tão rápido como Crivella recebeu, o que demonstra a influência também nele nos tribunais superiores, né?
De fato, que a gente luta, e eu, como uma professora de direito penal, venho estudando esse tema há muito tempo, o que a gente luta é para que seja cumprida a Constituição. Ou seja, havendo elementos para a pessoa ser presa, o juiz fundamenta e essa pessoa é presa. E tem que ser presa cautelarmente, se for o caso, por algum motivo concreto. Mas o correto deveria ser uma investigação rápida, uma apuração das responsabilidades, a pessoa ser julgada, receber uma pena, em especial nos casos de corrupção, que sejam reparados as lesões ao patrimônio público. As pessoas focam muito na prisão, mas a prisão também não repara nada, nem mesmo a prisão, ao final do processo, ela vai trazer algum benefício para a população brasileira. Ela vai colocar uma pessoa na prisão. Mas o que a gente luta, em especial nos casos de corrupção, é que efetivamente se chegue a uma comprovação de que aquilo aconteceu. E não o processo em si vira o espetáculo. O que a gente quer é que um processo dure o tempo suficiente para ser apurado e que sejam reparados caso seja comprovado. Então, por exemplo, tem um dos acusados, que inclusive é o Rafael, que é um grande latifundiário. O que deveria ser feito? Deveria ser confiscado, né, ou como fruto da condenação, ele perder direito a essas terras e essas terras serem, por exemplo, utilizadas para a reforma agrária. É a minha forma de ver o sistema também, mas a gente vê que não funciona dessa forma. Se projeta na prisão esse sentido expiatório, como se a prisão fosse resolver todos os nossos males, mas, na verdade, a corrupção continua e muitas das pessoas que são presas sequer ao final são condenadas ou sequer mesmo é reparado o dano, né, do dinheiro público que foi desviado na prática desses crimes. Então, o que a gente defende é uma apuração rápida, firme, houve a corrupção, então se apure, a pessoa responda, né, com as sanções devidas em lei. Mas também a sanção penal, ela não repara nada, ela só impõe um sofrimento ao réu, mas na forma de uma expiação. Então a gente defende que... E outro dado, não foi divulgado, eu não encontrei isso, mas será que os bens foram... Será que o Crivella teve... O Crivella é um homem muito rico, né? Uma medida cautelar muito mais relevante que a prisão é o bloqueio e o congelamento de bens, de contas, de patrimônio. Eu não tenho conhecimento do processo, não posso dizer, mas isso também não foi noticiado. Mas essa atuação cautelar na preservação do patrimônio do acusado para a reparação do dano ao erário público deveria ser a primeira medida, e não a prisão. Inclusive, nesse sentido, o Instituto da Delação, às vezes, o que é negociado ali é justamente a preservação do patrimônio da pessoa, né? E aí você fica pensando, poxa, mas se esse dinheiro, na verdade, tem uma origem lícita, como é que ele pode ser objeto de transação penal? Isso é algo muito grave, né, Luciana? Sem dúvida. E aí você traz um outro elemento desse processo que a gente não tinha falado, que é como se comprova a corrupção. Né? Da forma que foi instituído, inclusive, na Operação Lava Jato com Sérgio Moro, esse mecanismo da delação tem se mostrado um mecanismo de muita injustiça. Porque quem denuncia quer entregar algo, né? Ou seja, a própria confiança no testemunho e a lógica formal que a gente tem no processo penal fica abalada quando você tem... E a lei impede, inclusive, a lei proíbe, mas a gente sabe como isso tem ocorrido no cotidiano da justiça, a lei proíbe que apenas a palavra do delator possa justificar uma condenação, mas nós temos casos, em especial na Operação Lava Jato, em especial no caso do ex-presidente Lula, que a gente percebe que foi exclusivamente a delação que levou à condenação. No caso do Crivella, não conheço o processo, não posso aqui fazer uma avaliação, nem devo, né? Mas tem esse elemento que precisa ser apurado, ou seja, não basta uma delação, porque o que moveu o delator, que entrega também dinheiro sujo, como você falou, isso é moral e eticamente errado, mas, além disso, qual é a confiabilidade, né, na palavra desse delator? Ele se livra de uma acusação, jogando para uma outra pessoa, entregando um dinheiro, e você precisa avaliar se essas informações, se esse depoimento que esse delator deu, se efetivamente tem outras provas além da palavra dele. Então, a gente vive, eu acho que nesse processo penal no Brasil, uma encruzilhada no sentido da gente ter que reavaliar a forma como estão sendo conduzidos esse processo. A minha análise é bastante crítica a esse processo,
porque beneficia pessoas que estavam envolvidas em atos criminosos e, ao mesmo tempo, essa política de reparação, por exemplo, que foi empreendida pela Lava Jato, ela foi utilizada, foi instrumentalizada também numa perspectiva midiática. Então, eu vejo pouca segurança jurídica, pouca confiabilidade na maioria da produção dessa prova, e eu entendo que deveria haver uma preocupação maior. Se o Crivella é culpado, vamos comprovar que o Crivella é culpado, mas não pode ser também baseado só na palavra de uma delação. Se ele recebeu dinheiro, vai ter que comprovar que ele recebeu dinheiro. E isso demanda uma investigação séria, que demora um tempo. A prisão dele, em tese, não resolve a questão da investigação, apenas precipita um processo que eu entendo que deveria estar sendo melhor tocado pelas autoridades. Até pela importância de se comprovar. O Rio de Janeiro precisa também que se comprove, sem nenhuma dúvida, dessas falcatruas do Crivella, para de alguma forma a gente poder não mais tê-lo representando esse tipo de político. Mas outra coisa que também está na sentença, está na decisão, é que ele poderia tentar se candidatar a governador e, portanto, tinha que tomar uma providência. Isso me chamou a atenção, e isso é preocupante, porque também o fato de alguém intencionar ser candidato não pode ser justificativa para você impor uma condenação ou uma prisão cautelar. Então, a gente está vendo também esse fenômeno, que é o fenômeno, de instrumentalização do processo penal no jogo político. Na verdade, é uma tática que está sendo usada. Eu não posso afirmar se o Crivella fez ou não, mas elementos estão sendo trazidos na sentença, mas a gente precisa efetivamente que sejam elementos regulares de argumentação jurídica. A argumentação jurídica para, por exemplo, poder prender cautelarmente o Crivella não pode ser que ele é político e ele intenciona, por exemplo, ser candidato. Isso é uma interferência indevida do judiciário na política, no jogo político, no jogo democrático. E certamente isso deve ter sido analisado. Não li também a decisão de Brasília, do ministro do STJ, mas o ministro deve ter feito uma leitura completa da sentença, e até a rapidez pode ter sido devida também a ele sentir que havia problemas. Mas, em todo caso, o processo continua, a investigação continua, o Crivella está com uma medida cautelar, está afastado do cargo, e nesse sentido também, o afastamento do cargo aqui, já como uma medida cautelar também, apesar de não privativa de liberdade, esse afastamento do cargo também atende à eventual preocupação que a Justiça possa ter em relação ao eventual interferência dele nesses 9 dias entre Natal e Ano Novo, que já é um pouco forçação de barra, mas está colocado. E o que a gente defende é que para todas as pessoas seja aplicado o princípio da presunção de inocência, né? Legitimar a prisão do Crivella, na minha avaliação, também você fazer vista grossa para a lógica cotidiana do sistema punitivo, né? Eu defendo que para cada pessoa valha o artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, prisão cautelar só excepcional e efetivamente a pena somente após o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. E esse tipo de prisão espetáculo, infelizmente, tem se tornado rotina no Brasil, como você falou, Luciana, como um instrumento de interferência política, mas nós também temos milhares de pessoas que estão presas por conta de prisões cautelares, e aí fica aquela questão, né? Um juiz chega e decreta uma prisão cautelar que depois é revogada numa instância superior, às vezes justamente para o segmento mais pobre da população que tem mais dificuldade de acesso à justiça. Esse processo pode demorar muito tempo, e aí os danos são irreversíveis, seja para a vida da própria pessoa, para a sua imagem, e às vezes até mesmo esse segmento da população acaba se tornando espetáculo também em programas policiais, embora haja legislação contra isso que não é respeitada. A gente não devia aprimorar mais os mecanismos de controle em relação à decretação de prisões cautelares? Inclusive, os juízes não teriam que ser chamados a se explicar a respeito de algumas dessas prisões que acabam revogadas nas instâncias superiores? Então, esse é um grande debate que já vem sendo feito aqui no Brasil já há algum tempo, que levou, inclusive, à elaboração da Lei de Abuso de Autoridade. A questão é que eu vejo que ainda a gente precisa fazer uma reflexão importante no judiciário, porque não adianta ser o próprio judiciário que vai
vai aplicar aquela legislação ou não vai aplicar aquela legislação de controle do próprio judiciário. Eu acho que falta um amadurecimento, é necessário pensar, né, numa reforma do sistema de justiça. Eu entendo que não tem como a gente manter esse papel também do Poder Judiciário numa chancela absurda desse encarceramento, desse superencarceramento. Em estudos que eu faço de alguns anos, a gente percebe que não só, mesmo quando a lei garante direito ao acusado, essa cultura punitiva, essa lógica repressiva e violenta, né, da grande maioria dos juízes, da cultura jurídica no Brasil, da cultura das instituições judiciárias no Brasil, ela leva os juízes a aplicarem até o que a lei, a mais do que a lei. Então, vou dar um exemplo concreto. Mulheres, mães encarceradas. Tem uma lei que diz que as mulheres grávidas e mães de filhos até 12 anos têm direito à prisão domiciliar. Está uma luta enorme que a gente conseguiu até avançar, mas houve uma grande dificuldade de garantir a efetivação de um dispositivo que é claro, que garante. Muitos juízes ficavam fazendo julgamento moral daquelas mulheres ou questionando o crime pelo qual elas eram acusadas, que é o crime de tráfico de drogas na sua maioria, que é o encarcerar mulheres, para dizer que eles não podiam soltar. Então, a gente tem uma mistura de uma cultura punitiva muito grande do próprio judiciário, também com uma relação muito estreita com o judiciário e mídia. Então, como esse populismo penal, em especial na política, mas em especial na maioria da população, nos meios de comunicação, ele é incentivado, os juízes acabam atuando, reproduzindo essa lógica, e, em especial, querendo dar uma satisfação para o público. Então, é uma simbiose, né? É um processo que a gente vai precisar trabalhar de forma muito aprofundada, porque não basta mudar a lei, porque muitas vezes a lei não permite uma prisão, considera uma prisão ilegal, mas o judiciário insiste. Eu acho que também tem um pouco dessa influência no caso do Crivella, né? Uma pressão do Ministério Público e também uma vontade do juiz, pessoalmente, aí tem um elemento também psicológico, né? Talvez só Freud explique, né? Que é essa necessidade do juiz também mostrar para a população que ele é firme, né? Que ele é punitivo. Enquanto isso, o filho do presidente Bolsonaro está com um inquérito e um processo há tempos e nenhum juiz faz, né? Até agora tomou nenhuma providência. Então, essa seletividade também, né? O Crivella hoje ele perdeu a eleição. Ele não tem mais a sua força política. Então, também, quando a gente vai debater quais políticos também são selecionados, né? A família Bolsonaro tem uma lista aí de investigações e a gente não viu nenhuma prisão cautelar até hoje. Mas a gente está vendo aí como que, nesse momento, houve esse Crivella como alvo, ele tem acabado de perder a eleição. Então, são também as influências da política no Poder Judiciário, o Poder Judiciário cada vez menos, pelo menos com uma preocupação com a imparcialidade, eu acho isso também preocupante. Nenhum juiz ele vai ser neutro, mas ele tem por lei, até porque ele tem suas convicções, né? Uma pessoa não é neutro, ninguém é neutro. Cada um vai ter suas convicções, suas leituras, sua história de vida. Mas o juiz precisa ser imparcial. Né? E o que a gente vê no cotidiano da justiça são os juízes se posicionando e utilizando as suas convicções íntimas e pessoais para julgamentos, quando, na verdade, o juiz deveria julgar nos limites da lei. Então, é um debate longo, mas eu acho também que a mídia tem que fazer uma reflexão. Eu, por exemplo, se for desses programas, eu defendo que seja como no Uruguai. Esses programas policiais, por exemplo, só poderiam passar depois das 10 horas da noite, porque esses programas eles têm um impacto e eles manipulam a opinião pública. Nós temos também uma questão aqui, que é debater a democratização dos meios de comunicação. Nós temos também os interesses midiáticos que estão colados também nesses resultados que a gente acaba vendo em relação, né, a quem é selecionado, né? E o Crivella tem lá seus inimigos também, enfim. Então é uma reflexão. Agora, não dá para a gente tolerar esse tipo ou naturalizar essas prisões midiáticas, porque o efeito disso numa democracia é muito grave.
E o judiciário se legitima também com essa linha populista, punitiva e midiática. Eu acho que isso tem que ser também criticado, a gente tem que estar debatendo. É importante estar aqui falando com você sobre isso, porque nem sempre as pessoas se dão conta. Luciana, de fato, esse é um debate muito importante do papel da mídia no fomento a essa cultura punitivista que nós temos aqui no Brasil. E já fica agendada, então, uma conversa para a gente falar a respeito disso, tudo bem? Claro, estou à disposição. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, bom dia, até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com a professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h25.